Olá! Nesta aula nós vamos fazer o processo de tradução da nossa IDE para o português no ambiente Linux, aqui na distribuição Linux Mint, versão 19.3. E aqui, assim como aconteceu lá no ambiente Windows, nós iremos perceber que boa parte dos menus são traduzidos, mas nem todos, até porque muitas das funcionalidades que nós temos aqui na IDE são plugins desenvolvidos por diversas equipes diferentes. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, perceba que todos os menus aqui da minha IDE estão em inglês. Nós vamos então aqui na IDE aberta, vir na opção Settings e vamos escolher aqui a primeira opção, dando um clique nessa opção. Nessa janela que vai abrir aqui para a gente, nós vamos escolher aqui na lateral esquerda a segunda opção, View. Escolhendo essa opção, perceba que nós temos aqui a opção que nós já vimos lá no Windows, a opção de internacionalização. Nós vamos marcar essa opção e perceba que aqui na frente não aparece nenhum idioma disponível, porque nós precisamos colocar o arquivo do idioma português lá nos arquivos do CodeBlocks. Então, marcado esta opção de internacionalização, nós vamos pressionar OK e nós vamos fechar a nossa IDE. O arquivo que nós baixamos lá para a instalação do Windows é o mesmo arquivo e eu já coloquei ele aqui nessa pastinha. Você pode fazer o mesmo. Crie uma pastinha exatamente com este nome, locale. Dentro dessa pastinha, percebam que eu criei outra pasta com este nome, PT_BR, PT minúsculo e BR maiúsculo. E aí dentro dessa pasta eu coloquei então o nosso arquivo. É o mesmo arquivo que nós baixamos lá na versão Windows. Então você não precisa fazer o processo para baixar o arquivo novamente não. Então perceba que eu estou dentro dessa pasta locale PT_BR e aqui nós temos então o nome do arquivo, o arquivo que nós baixamos. Eu vou selecionar essa pasta e vou copiá-la. Ctrl C ou botão direito sobre ela, copiar. Feito isso, nós vamos então abrir o Explorer, abrir o navegador de arquivos da nossa distribuição Linux. Talvez esses passos possam sofrer alguma variação dependendo da distribuição que você esteja utilizando. Eu acredito que a grande maioria vai ser bem semelhante. Afinal, a maioria das distribuições seguem aí um mesmo padrão, um mesmo modelo na construção aí dos nossos diretórios, dos nossos sistemas de arquivos. Então aqui no nosso navegador de arquivos, no nosso explorador de arquivos, nós vamos clicar aqui em Sistema. Aqui nós vamos localizar esta pasta de usuário USR e vamos então entrar nessa pasta. Dentro dessa pasta você vai localizar esta pasta aqui, SHARE. Dentro dessa pasta você vai perceber que nós temos aí diversas pastas. E aí todo software, todo programa que você tem instalado provavelmente vai ter uma pasta aqui dentro. Então aqui no meu sistema operacional elas estão ordenadas de forma alfabética. Então eu vou procurar aqui uma pasta chamada CodeBlocks. E aí perceba que aqui para mim ela está exatamente aqui. Percebam que quando eu entrar dentro dessa pasta, nós temos aqui algumas pastas e vários outros arquivos. Esses arquivos aqui são os arquivos do CodeBlocks. Então é aqui dentro que nós vamos ter que colocar aquele arquivo. Perceba que nós não temos aqui nenhuma pasta chamada locale. Então nós vamos colar aqui dentro aquela pasta que nós copiamos. Mas aí tem um detalhe. Perceba que se eu fizer aqui botão direito colar, a opção colar está desabilitada. Por quê? Como eu mencionei, esses arquivos aqui são os arquivos do CodeBlocks. Então se a gente fizer alguma besteira aqui, alterar ou excluir alguns desses arquivos, pode ser que a nossa IDE pare de funcionar. Então, por isso que por padrão é bloqueado, a gente não consegue alterar o que tem aqui dentro.
que nós vamos fazer então? Vamos voltar e aqui sobre a pasta CodeBlocks nós vamos dar um clique com o botão direito e nós vamos utilizar esta opção aqui, abrir como root, ou seja, nós vamos abrir como administrador. Vamos escolher essa opção, vai pedir a sua senha de administrador, eu vou aqui inserir a minha senha. E aí, se você não é o administrador do seu computador e quer realizar esse passo, você vai ter que pedir então para o proprietário da máquina, se foi seu irmão, seu pai, sua mãe, vai ter que pedir para o proprietário ou fazer esse passo para você, ou, quando chegar aqui nesse momento, colocar a senha do root, a senha de administrador. Feito isso, nós vamos então clicar em autenticar. E aí perceba que abriu uma nova aba para a gente. Agora nós estamos com privilégios elevados, porque agora nós estamos acessando essa pasta como administrador do computador. Então agora a gente consegue fazer alteração nesses arquivos. Então muito cuidado para não excluir nenhum destes arquivos. Eu vou apenas alterar o modo de exibição, clicando aqui. Pronto, agora nós temos uma visualização melhor. Perceba que aqui nós não temos nenhuma pasta chamada locale. Então eu vou clicar aqui nessa área branca e agora perceba que a opção colar ela está habilitada, ela está ativa. Eu vou pressionar colar e aí quando eu escolho a opção colar, perceba que aquela pasta que eu copiei, ela aparece aqui. E aí ela tem que ter exatamente este nome. Locale, dentro dela nós temos a pasta pt_br e dentro dela nós temos então o arquivo que nós baixamos com a tradução para a língua portuguesa. Feito isso, o arquivo já está no local correto. Podemos fechar aqui o nosso explorador de arquivos e agora nós vamos abrir novamente a nossa IDE. Então eu vou aqui no painel Desenvolvedor, CodeBlocks, e aí nós vamos perceber que assim que a IDE abrir, boa parte dos menus já estarão traduzidos. Perceba, o criar um novo projeto já foi traduzido, abrir um projeto existente já foi traduzido, mas como eu mencionei, perceba, nem todas as opções são traduzidas. Aqui a área de trabalho já foi traduzido, projetos já foi traduzido, e aí os nossos menus, se nós clicarmos sobre eles, perceba que boa parte das opções foram traduzidas, mas ainda tem muitos itens ainda que não foram traduzidos. Mas novamente eu reforço que é bem interessante você utilizar a IDE em inglês. E aí principalmente por um motivo, para você ir se habituando e se acostumando com o idioma da língua inglesa. Boa parte dos tutoriais e toda a documentação de uma nova tecnologia sempre é lançado primeiro em inglês, então é muito interessante a gente ir se habituando com a língua inglesa. E também tem outro detalhe. A maioria das pessoas que utilizam a IDE no seu modelo padrão, ou seja, no idioma inglês. Então todo tutorial que você for pesquisar, toda dúvida que você quiser tirar sobre a IDE, é bem provável que esses tutoriais, a interface e consequentemente os caminhos, os menus indicados, estarão todos em inglês. Mas aí fique à vontade para você ir utilizando da forma como você achar mais conveniente. Para finalizar essa aula, perceba que se nós viermos aqui agora em configurações, esta primeira opção, nós aqui na abinha View à esquerda, que também já foi traduzida para exibir, perceba que a opção de internacionalização ela continua habilitada e agora nós temos aqui o português brasileiro. Então nesta aula nós vimos como traduzir a interface da IDE CodeBlocks para o português no ambiente Linux Mint versão 19.3. Até a nossa próxima aula.